Boa noite e shalom a todos os queridos irmãos que estão aqui ligados na página aqui do Facebook, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e também no canal do YouTube, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo à página e também ao canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. Desde já, eu gostaria de pedir você a sua força, seu apoio e sua colaboração, curtindo este trabalho, curtindo os vídeos ali do canal, comentando, deixando seu comentário. E se você gostar do conteúdo e ver que este conteúdo deste canal ele é agradável para você, é bom para você, te ajuda no seu conhecimento, no seu relacionamento, na sua elevação espiritual, então que você possa se inscrever e compartilhar aí nas suas redes sociais, com seus amigos, nos seus grupos, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Bom, queridos, nos últimos domingos eu estou aqui fazendo uma live que tem como objetivo estar esclarecendo o texto de Mateus 28, 19. A pergunta para a nossa reflexão é a seguinte: se Yeshua, sendo ele um judeu, praticante da Torá, realmente um praticante da fé monoteísta, sendo ele então um monoteísta, um judeu, será que realmente ele ordenou que os seus discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, em nome de uma trindade? Então, queridos, eu aconselho você a ir lá na primeira live, que está aqui, tanto aqui no Facebook, na página, quanto também no canal Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. E ali você vai poder ver que eu tenho apresentado, esta é a quinta parte, já foram 4 partes já, e nelas foi apresentados vários argumentos, argumentos nos quais eu tenho tentado mostrar e tenho tentado fazer as pessoas entender que provavelmente Yeshua não ensinou a fórmula, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi usado, muito usado aqui, tem sido usado e ainda será usado aqui uma grande prova, uma grande prova cabal, que vem da própria Bíblia de Jerusalém, que é um trabalho exclusivamente católico, editado por uma editora católica apostólica romana. Eu tenho essa Bíblia aqui. E na nota de rodapé referente a Mateus 28, 19, os próprios teólogos ensinam que dentro da originalidade das Escrituras não se encontra a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que isso é um acréscimo posterior que coube à liturgia da igreja colocar posteriormente. Então, por meio dessa nota de rodapé, eles próprios confessam que este texto ele sofreu uma alteração em um determinado momento, com o propósito de embasar a doutrina que fora criada por um teólogo cristão, que foi Tertuliano, há muito tempo atrás, e que foi homologada, promulgada, retificada, reiterada no Concílio de Nicéia. Ali, essa doutrina ela foi tida como uma doutrina a ser seguida, e ali, então, no Concílio de Nicéia, eles, então, retificaram, como doutrina oficial de Roma, a
doutrina da Trindade. Doutrina essa que já existia. Doutrina essa que já fazia parte do paganismo das religiões antigas. As religiões antigas cresceram, se desenvolveram em cima e com base neste paganismo. Então, queridos, foi falado também sobre o argumento de que, por exemplo, Pai não é nome e Espírito Santo também não é nome. Yeshua, sim, é um nome. Então, quando ele disse batizai as pessoas em meu nome, ele estava falando certo. E é assim que aparece dentro do original, né? Se for olhar e interpretar de acordo com a fé hebraica, com a cultura, a tradição judaica, com a cultura das escrituras, que é uma cultura judaica, porque a Bíblia foi entregue a judeus, e o idioma hebraico. Então, queridos, com certeza absoluta, Yeshua mandou que fizesse a Tevilá, a imersão das pessoas que viessem a crer nele, que viesse a ser enxertada na videira que é Israel, através dele, mandou que ele então batizasse em nome dele. Ou seja, ao se mergulhar alguém, estava se emergindo essa pessoa em nome de Yeshua. Agora, queridos, é muito interessante isso, frisar isso. Por quê? Porque os apóstolos, sendo alunos dele, tendo aprendido com ele durante 3 anos e meio aproximadamente, e depois colocado em prática, nos mostram a verdade. E qual é a verdade que a gente vê dentro de Atos? É isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos mergulhar no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estudar algumas passagens e fazer alguns comentários dentro das Escrituras, aqui em Atos dos Apóstolos. E fica aqui uma pergunta desde já, né? Desde já. Se os apóstolos realmente, né, batizaram as pessoas em nome de uma trindade, por que não aparece isso dentro do livro de Atos dos Apóstolos? Se Yeshua mandou batizar em nome da trindade, por que eles batizaram apenas em nome de Yeshua? É isso que nós vamos ver dentro do livro de Atos. Não existe nenhuma passagem das Escrituras, nenhuma, nem fora de Atos e nem dentro de Atos, mostrando alguém batizando alguém em nome de uma trindade. Então, vamos aqui para Atos dos Apóstolos, estudar um pouco as Escrituras e ver. Atos 2:38. Primeira referência de batismo dentro do livro de Atos. O que diz esta passagem, né? Então, meus irmãos, nós temos que vir aqui para Atos, né, que mostra como os apóstolos entenderam a prática do batismo. Atos mostra o que eles entenderam, o que eles compreenderam, o que eles obedeceram, qual a fórmula, o método que eles usaram. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou é em nome apenas de Yeshua? Vamos ver. Atos 2:38, primeiro batismo apostólico. O texto diz assim: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Yeshua HaMashiach, que significa o Salvador ungido, para a remissão de pecados. A primeira referência de batismo dentro de Atos está aqui. Atos, capítulo 2, versículo de número 38. E este texto mostra como eles entenderam a questão da imersão. Como que eles entenderam a ordem da imersão. E como eles imergiam. Era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Olha aqui o que está escrito em Atos 2:38. Pedro, Kefa, se dirigindo
as multidões, as pessoas ali, falou para elas o seguinte: arrependei-vos, ou façam techuvá, dentro do original hebraico. E cada um de vós sejam imergidos, batizados, mergulhados totalmente, em nome de Yeshua HaMashiach, para remissão de pecados. Então, o primeiro texto já mostra que eles não obedeceram a fórmula que está na Bíblia cristã dos dias de hoje nas nossas mãos. E isso me faz questionar e perguntar por que Yeshua mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eles batizaram apenas em nome de Yeshua HaMashiach? Ou, conforme o cristão que diz, né, em nome de Jesus? Então, queridos, isso fica para a gente meditar e refletir. Bom, vamos fazer uma comparação aqui com Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece em Mateus 28, 19. Mas dentro dos textos fiéis escritos, dentro, né, da ótica judaica, da tradição judaico-messiânica, do hebraico, nós encontramos a expressão, dentro deste versículo, em nome de Yeshua HaMashiach. Os próprios teólogos católicos, apostólicos, romanos confessam na Bíblia de Jerusalém que no original, nos manuscritos originais, antes do grego, porque o grego ele não foi a língua na qual a Bíblia foi escrita. Isso é papo de padre, papo da Igreja Católica. Isso é conversa de religiosos, da religiosidade. Por quê? Porque a Bíblia ela foi traduzida pela Septuaginta, né, que é a primeira versão grega, da qual veio todas as traduções para as nossas mãos. Ela foi escrita, essa versão, em grega, porém ela foi traduzida de uma língua original. Foram 70 sábios judeus, se é que realmente, né, foram sábios judeus. A gente vê isso na história. Traduziram do hebraico e aramaico para o grego. Então, qual é a língua mãe original? De onde veio a Septuaginta? O hebraico e o aramaico. Então, a Septuaginta é uma tradução feita por 70 sábios judeus que sabiam de cor, desde criança, o hebraico e também conheciam muito bem a língua aramaica e também dominavam o grego. Então, da língua mãe passaram para o grego. Então, os próprios teólogos confessam que os manuscritos originais, escritos pela pena dos apóstolos, não aparecia a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que isso reflete a liturgia da igreja, coube a liturgia da igreja, a tradição da igreja, em tempos posteriores, acrescentar esta expressão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que em Atos não aparece a expressão deles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Simplesmente porque eles estavam sendo 100% fiéis ao ensino do Mestre, ao ensino de Yeshua, ao ensino do Messias, que mandou batizar as pessoas apenas em nome dele. Então, queridos, entendam isso. Vamos entender isso de uma vez por todas. Observações judaicos messiânicas. Pedro não repete uma fórmula trinitariana em Atos 2:38. Ele usa um nome específico, porque a Trindade, ela expressa um nome e dois títulos. Yeshua, né, é o nome. Então, batize as pessoas em meu nome. Yeshua falou, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em meu nome. Ou seja, quando se batiza uma pessoa, qual fórmula se existe? Eu te batizo
façam a sua imersão em nome de Yeshua, que é um nome verdadeiro. Este nome foi o próprio Deus quem mandou o anjo, né, passar para Maria, para Miriam. Esse é o nome original daquela serva do Eterno, Miriam. E também José, que foi o pai adotivo, que foi o pai, né, biológico que cuidou, ensinou, instruiu Yeshua. Então, queridos, olha que interessante. Os apóstolos não repetiram a fórmula que existe nas Bíblias cristãs. Batizaram apenas em nome de Yeshua. Pedro, então, não repete a forma trinitariana, ele usa um nome específico. Isso ocorre dias após a ressurreição, com os mesmos discípulos que ouviram Mateus 28, 19. Então, queridos, os discípulos ouviram a boca do mestre ensinar e dizer: ide, ensinai as nações, batizando-as em meu nome. E eles, ao batizar, dentro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes foram fiéis. Você não encontra nenhuma expressão de alguém batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma curiosidade questionável. Bom, Pedro entendeu o nome como o nome do Messias, não como uma enumeração litúrgica. Então, esta é uma inserção litúrgica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Dentro do original, aparece apenas a expressão batizados em meu nome. Bom, aqui em Atos, no capítulo de número 3, ou melhor dizendo, no capítulo de número 8, né? Também, no versículo 16, temos um batismo entre os samaritanos. E este batismo diz assim: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, somente tinha sido batizados em nome do Senhor Yeshua. Então, aqui dentro deste versículo de Atos, né? Atos, capítulo de número 8:16, né? Aparece também a segunda referência a batismo dentro de Atos. E o que ela diz? Diz que os discípulos de até então não tinham recebido o batismo, chamado, né, o batismo, o revestimento com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, eles estão falando que eles apenas tinham conhecido o batismo em nome do Senhor Yeshua. Então, não está falando que eles conheceram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está dizendo que eles conheciam apenas o batismo em nome do Senhor Yeshua. Então, este é outro texto referente a batismo dentro de Atos e não menciona a Trindade. Né? Então, comparando isso, irmãos, Atos 8:16 com Mateus 28:19, batizando-os em nome do Senhor Yeshua. Temos alguns pontos importantes, né? Judeus batizando samaritanos, né? Judeus batizando ali os samaritanos, dentro de um contexto o quê? Judaico. Dentro de um contexto judaico. Então, nenhuma correção apostólica dizendo, vocês batizam errado, faltou o Pai e o Espírito. Então, os judeus, os discípulos eram judeus. Yeshua era um judeu. Os batismos feitos após a ressurreição e ascensão de Yeshua foram feitos por judeus, dentro da visão judaica. Então, como aparece dentro de Atos dos Apóstolos aqui, é a expressão do batismo, eles receberam apenas o batismo em nome de Yeshua, mostrando, então, que a questão da Trindade é uma questão cristã e não judaico-messiânica ou judaica. Ela esta nomenclatura, essa classificação é um enxerto cristão e não algo judaico,
algo que veio dos ensinos de Yeshua, que era um judeu monoteísta. Então isso é muito interessante, importante eu e você entender esta realidade. Embora seja difícil, eu compreendo. Não é fácil, porque está escrito na Bíblia. E a gente tem a mania de olhar para a Bíblia e ter como sagrado absolutamente tudo que tem dentro da Bíblia Sagrada, né? Eu não estou desmerecendo de forma nenhuma a Bíblia Sagrada, mas é necessário você entender que tem a mão do homem, das religiões, das teologias, do sistema religioso dentro das Sagradas Escrituras. E é necessário você identificar, por exemplo, a classificação de capítulos e versículos. Existia isso nas épocas de Yeshua? Não existia. Não existia o livro do fulano de tal, capítulo fulano de tal, versículo fulano de tal. Não existia isso. Sabe aquela página que existe entre Malaquias e Mateus, que fala dos 400 anos de silêncio e vem uma página em branco ali? Não existia essa página dentro das Escrituras. Entendeu? Aquela página que divide Antigo e Novo Testamento dentro das Bíblias, isso não existia e não existe dentro da Bíblia hebraica. Então entenda, queridos irmãos, que infelizmente o sistema religioso que traduziu a Bíblia e que colocou ela à disposição dos povos, colocaram eles muitas coisas dentro das Sagradas Escrituras que não aparecia, não existia e não fazia parte das Escrituras que Yeshua tinha nas suas mãos. Para começo de conversa, o que eles tinham na mão deles naquelas épocas? Nem todo mundo tinha os rolos, que eram rolos. Não tinha a Bíblia encadernada, bonitinha, igual eu e você tem hoje aqui na nossa mão desse jeito aqui. Não existia, meu irmão. As Bíblias eram em rolos e só as sinagogas tinham. Era pouquíssimas pessoas que tinham rolos da Torá. Era mais ou menos, eram reis, sumos sacerdotes, eram pessoas da alta sociedade. Eram pouquíssimas as pessoas que tinham acesso aos rolos da Torá, né? E do Tanar, que eram os livros daquilo que as pessoas chamam de um Antigo Testamento. Nós chamamos de Tanar. Existia Novo Testamento? Não existia. A Brit Hadashah, os livros que compõem, esses 27 livros que compõem aquilo que as pessoas chamam hoje de o Novo Testamento, nós, da fé judaico-messiânica, chamamos de Brit Hadashah, Aliança Renovada, não existia. Não existia. Então é necessário você entender também que quem traduziu as Bíblias para nosso idioma e trouxe para nós foram religiosos. Por exemplo, quem traduziu a Bíblia para o português? Um padre chamado João Ferreira de Almeida. Então, este padre e outros personagens que eram católicos apostólicos romanos colocaram suas ideologias, filosofia religiosa, tradições inseridas em muitos textos da Bíblia. O da Trindade é o maior deles. É necessário você entender isso. Por que o judeu não aceita a Trindade? Porque a Trindade é coisa do cristão e não do judeu. E não da Bíblia. O termo Trindade, o ensino sobre Trindade, o conceito de Trindade, ele não é bíblico, ele não é judaico. Ele é um termo pagão herdado pelo cristianismo. Entenda isso. Então, queridos, é muito importante e interessante você, eu, nós todos entender isso. Se amamos de verdade as Sagradas Escrituras. Bom, se Mateus 28:19 fosse a fórmula fixa, exata, que Yeshua tivesse dito e os apóstolos tivessem aprendido com ele
No dia que ele falou, ide e batizar as nações em meu nome, se ele tivesse dito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui seria o lugar para a correção. Os apóstolos tinham que colocar isso aqui, meus irmãos. Eles não podiam colocar, é um erro. Era um erro dos apóstolos colocar. No caso, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas. Ele compilou dos escritos que existiam na época. Então, ao lançar mão dos escritos, dos manuscritos que ele usou para escrever Atos dos Apóstolos, né? Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e também o Evangelho de Lucas, ele tinha que colocar, se Yeshua realmente tivesse ensinado a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui em Atos 8,16 tinha que aparecer essa expressão, mas não. Ele diz assim, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, somente tinha sido batizado em nome do Senhor Yeshua. Por que ele não pôs em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque isso aqui não era do conhecimento deles naquela época. É do conhecimento nosso. Porque padres colocaram isso, teólogos, tradutores colocaram isso na Bíblia, para eu e você hoje crer e disseminar a doutrina da Trindade, que é uma doutrina pagã. Essa é a realidade. É duro falar isso e é duro ouvir, mas é a realidade. Pesquisem. Vão atrás. Comprem uma Bíblia ou peçam uma Bíblia de Jerusalém emprestada a alguém, se você não quiser comprar. E leia o que os próprios teólogos católicos apostólicos romanos escreveram aqui. Torno a ler, não cansarei de ler, até que as pessoas entendam. Olha, já está até sublinhado de amarelo. Sei que você não terá condição de ler, mas está aqui na página 1758, a confissão deles, de que este texto sofreu uma alteração. O texto original não aparecia a expressão em nome do Pai e do Espírito Santo, somente em nome de Yeshua. Repito, leio novamente. Letra C do comentário de Mateus 28:19. É possível que em sua fórmula precisa, ou seja, o texto original escrito pela pena dos apóstolos, os manuscritos originais que saíram e originaram-se destes manuscritos. Então, é possível que em sua fórmula precisa esta fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reflita a influência de uso litúrgico. Então, o que eles estão confessando? Que esta expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é de influência litúrgica, ou seja, o sistema religioso cristão que saiu de dentro do judaísmo com Inácio de Antioquia, que não foi criado por Jesus, nem por Yeshua, criou então esta fórmula. Eles próprios estão confessando. Não é eu que estou falando. Olha, posteriormente fixada na comunidade primitiva. Pronto. Então, isso foi fixado pela liturgia da igreja posteriormente. Depois dos primeiros manuscritos que foram compilados, que foram escritos pelos apóstolos. Então, queridos, eles mesmos dizem sobre a questão de Atos que nós estamos estudando hoje. Olha a observação que os teólogos fizeram. Sabe-se que o livro dos Atos dos Apóstolos manda batizar em nome de Jesus, ou em nome de Yeshua. E aqui eles citam ainda a referência de Atos 1:5, Atos 2:38, e põe reticências, mostrando que existe mais passagens dentro de Atos mostrando evidências de batismo em nome de Yeshua apenas. Está aqui, Bíblia de Jerusalém. É esta confissão. Então, meus queridos, conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará, ensinou Yeshua em João 8:31. Oséias 4:6 diz: meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Busque o conhecimento. Busque em outras fontes, porque se você for em uma fonte cristã, de padre, de teólogo cristão, de bispo, de pastores, de teologia sistemática cristã, pentecostal, você não vai encontrar nada diferente disso. Você só vai encontrar afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, e o que está nela é inquestionável, e pronto. E que Jesus mandou batizar mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pronto. Busque na fonte original. O seu Salvador, que você chama de Jesus, que nós chamamos de Yeshua, ele é porque esse é o nome original, verdadeiro dele. Ele não era um cristão. Então, para de buscar em fonte que o seu próprio mestre não bebeu e não deu de beber. Os apóstolos que aprenderam com ele não eram cristãos. Os apóstolos que aprenderam com ele eram judeus. Então, por que continuar buscando Deus em uma fonte secundária? Por que buscar Deus em uma fonte que o próprio filho dele e os seus alunos não beberam? Então, busque nas raízes. Porque enquanto você continuar buscando nos galhos, você não vai encontrar absolutamente nada. Porque a verdade absoluta só se encontra na fé que o Filho de Deus praticou. É como você querer conhecer os dogmas hindus, mergulhar na filosofia hindu, mas buscar dentro das fontes cristãs. Como que você vai conhecer o hinduísmo a fundo dentro do cristianismo? Ou vice-versa? Como você vai aprender tudo sobre o que é a fé cristã, buscando dentro do islamismo, por exemplo, dos muçulmanos? Por que como que nós vamos entender as Sagradas Escrituras, que é um livro judaico? Como que nós vamos entender a mente do mestre, Yeshua, né, que era um judeu, através das fontes cristãs? Entenda isso, meus queridos. Entendamos esta verdade. Bom, então, meus queridos, é muito importante eu e você entender isso. Então, se Mateus 28:19 fosse uma fórmula fixa, aqui seria um lugar para correção. Mas ela não ocorre. Então, aqui nós podemos aprender muitas coisas. O último texto que nós vamos aprender hoje, eu vou parar nele aqui, né? É o texto de Atos 10:48, né? Que é um texto que foi escrito na casa de Cornélio, que fala sobre a casa de Cornélio. O texto diz: e mandou que fossem batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Quando a casa de Cornélio reconheceu Yeshua como Mashiach, e eles que já faziam Teshuvá confessam que o Eterno é o Deus deles e que Yeshua é o Messias, e que queriam eles serem enxertados na oliveira que é Israel, o que eles falaram? O que nós podemos fazer para ser salvos? O que nós temos que fazer agora? Então eles ordenaram que fossem batizados em nome de Yeshua. E toda a casa de Cornélio se batizou em nome de Yeshua. Engraçado, não aparece a expressão. E eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como diz o texto, o texto diz, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Yeshua, o Messias. Que interessante. Comparação. Atos 28:19, né, que fala,
ide e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que aparece em Atos, né? Essa é a suposta ordem de Jesus, né? Que se vá e batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas olha o que está escrito em Atos dos Apóstolos. Ordenem que sejam todos batizados em meu nome, ou em nome de Yeshua. Eu te pergunto, se Yeshua mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que os apóstolos desobedeceram mais uma vez? E batizaram a casa de Cornélio em nome de Yeshua apenas? Não é questionável? Não é curioso? Observação crucial. Este é o primeiro batismo de gentios. Esta é a primeira referência a batismo de Goim, que significa gentios, as gentes, os povos de outras nações. Então, Pedro está consciente do peso teológico do ato. Mesmo assim, não usa a fórmula trinitariana. Então, Pedro está consciente da responsabilidade que estava sobre ele agora. Antes o Pai tinha aparecido para ele, né? Em uma visão, quando ele estava no terraço, com fome. O Eterno mostra para ele uma visão de um lençol baixando do céu com vários animais impuros. E o Pai diz para ele, mata e come. Ele disse, de maneira nenhuma. Nunca comi carne impura assim, animais impuros assim. E o Eterno, então, faz ele entender, né? Dizendo para ele, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. O Pai estava se referindo aos gentios, não tinha nada a ver com alimentação. Alimentação que o que é impuro continua impuro e continuará impuro. Não se purifica nada com oração. Aquilo que é declarado pela Torá, em Levítico 11, como sendo impuro, pode orar em nome de Yeshua, em nome de quem for, e tentar purificar, que não vai purificar. Não é para comer naquela época, nem na época de Yeshua, e nem hoje. É a mesma coisa de eu querer orar pela droga, purificar a droga e usar ela. Não existe essa possibilidade. O que é imundo diante de Deus é imundo e ponto final. Então, o Eterno, com essa visão, estava mostrando que os gentios agora tinham acesso a ele por intermédio de Yeshua. E que era para... Ele tinha uma missão para Pedro naquele momento. Qual era? Ir até a casa de Cornélio. E Pedro não estava preparado. Se o Eterno não aparece para ele, ele não teria condições de ir até a casa de um goim, entrar na casa de um goim, porque não era costume judaico daquelas épocas fazer isso. Então, Pedro então estava consciente do peso teológico do ato. Mesmo assim, não usa a fórmula trinitariana. Isso enfraquece a ideia de que Mateus 28, 19 exigia uma recitação verbal específica. Está entendendo? Então, com certeza absoluta, Atos dos Apóstolos nos dá muita condição de dizer que não foi isso que está escrito em Mateus 28, 19 que Yeshua ensinou, porque senão tinha que aparecer, gente. São 36 referências dentro de Atos, mostrando que eles batizaram apenas em nome de Yeshua. Não pode eles desobedecer em 36 referências e não citar lá a fórmula trinitariana. Então, nós sabemos muito bem, né? O porquê disso e o porquê da discrepância. Então, queridos, fica aqui. Na próxima oportunidade, a gente continua com mais alguns ensinamentos a este respeito. Vamos, hoje é a parte 5, né? A quinta parte desta série. Vamos refletir, vamos estudar mais, vamos pesquisar as fontes que nós temos do povo do Eterno. Lembre-se de uma coisa, a própria Bíblia fala em Romanos. Agora me falha a memória para poder citar,
Mas existe um versículo que foi citado por Paulo que diz que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, esta é a fonte da originalidade da fé. Esta é a fonte da qual o Eterno deu de beber a Yeshua, a qual Yeshua bebeu, a qual os apóstolos, os discípulos deles, beberam e também deram de beber. Yeshua não ensinou contra a Torá. Yeshua não ensinou nada oposto aos ensinos da Torá. Yeshua era um judeu monoteísta. Ele adorava o único Deus, que é o Pai. Ele não recebia adoração, porque ele não se colocou na qualidade de Deus, de o Pai, de o Eterno. Ele ensinou com base nas ordens do Pai, que ele mesmo disse: o Pai é maior que eu. Então reflita em tudo. Pesquise em outros canais, com outros ensinadores, busque outros morot, rabinos, ensinamentos de cunho teológico para você evidenciar e ver se tudo que eu falei aqui é uma balela ou se outros falam a mesma coisa. Que o Eterno te abençoe de uma forma grandiosa em nome de Yeshua. Pai amado, eu quero agradecer pelas vidas que assistiram e vão assistir este trabalho. Abençoa e ilumina o caminho de cada um segundo a tua verdade em nome de Yeshua. Amém? Shalom a todos.